Bom dia, bom domingo a todos. E mais uma vez eu estou aqui para poder compartilhar com vocês um estudo. E o estudo de hoje é sobre Sardes, uma cidade da Ásia Menor, em que Deus mandou um recado para eles e para as pessoas da igreja que ali se situava, através do apóstolo João, que escreveu uma carta e enviou para essa igreja. Ele escreveu, não falou pessoalmente, porque ele estava preso na ilha de Patmos. Então, eu tenho aqui a apresentação e vamos falar sobre Sardes. O tema é Sardes, lembrar e arrepender-se. Eu fiz uma introdução para falar um pouco sobre a cidade de Sardes, a parte geográfica. Sardes, ela se situa no território da Ásia, que hoje é a Turquia. E, mais especificamente, numa província chamada Manisa. E no contexto histórico, um pouquinho que eu posso compartilhar com vocês, é que a cidade de Sardes era uma cidade imponente, por vários motivos. Principalmente pelas situação geográfica deles. Era uma cidade circundada por rochas, por morros, montanhas, e onde era difícil o acesso à cidade. E havia apenas uma entrada para a cidade, um corredor, onde havia vigias que, se alguém tentasse entrar ali, invadir, eles já seriam atacados. Então, era difícil invadir a cidade. E também havia muita prosperidade, porque naquela cidade... Peraí, deixa eu compartilhar inteiro. Perdão. Naquela cidade, cortava um rio, ainda corta para aquela região, que é um rio turco, que é chamado de Pactolos, e ele nasce no Monte Timolos, e passa pelas ruínas da cidade até chegar no rio Gedes, que era o antigo rio Hermos, perdão. E então esse rio havia ali bastante ouro e pedras preciosas, então eles tinham recursos. Fora esses recursos naturais, então ali formava naquela cidade um vale fértil. E fora isso, a rota de comercialização era do mar Egeu e adentrava até o interior da cidade, onde havia intensa comercialização. Então, eles eram prósperos. E o rei foi tão próspero naquela época, o rei Creso, que havia um dito popular que, se alguém ficasse rico, falava-se assim, rico como Creso. O que mais eu posso falar? Essa cidade era assim, as pessoas se orgulhavam da imponência, mas, certa vez, um grupo tentando, como que a gente pode invadir essa cidade, eles encontraram uma brecha nas rochas, uma fenda, onde escaladores peritos conseguiram escalar e adentrar e invadir a cidade. Então, isso ocorreu no Império Persa, na época do rei Ciro. E assim eles conseguiram conquistar Sardes. Mais para frente, já na grande expansão de Alexandre o Grande, já no Império Grego, houve a tomada, então Alexandre conquistou a cidade. E mais para frente ainda, no Império Romano, também houve também conquistou a localidade de Sardes. E eles nunca mais foram como antigamente. E o que mais eu posso falar? Havia ali templos, um grande templo já no Império Romano, construído para Artemis,
e que tinha grandes pilastras, e também tinha um grande templo judeu, que, dando indício que ali havia uma grande comunidade judaica, e havia a igreja cristã depois de Cristo. Uma coisa que aconteceu também e prejudicou muito aquela cidade foi já no Império Romano, 17 anos depois de Cristo, houve um grande terremoto e metade da cidade foi demolida, foi destruída. Então, o que a gente pode ver do que sobrou da cidade e virou até um campo arqueológico. Vista essa parte, vamos para o fundamento bíblico, onde eu vou estar lendo um texto bíblico de Apocalipse 3, que é onde se encontra a carta, aquilo que Deus colocou no coração de João para poder transmitir para a igreja cristã de Sardes, que havia ali essa igreja cristã. Então, vou ler. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante. Olha, vocês veem a palavra vigilante e o que aconteceu é que faltou vigilância em uma das partes da cidade onde aqueles escaladores alpinistas conseguiram entrar e invadir a cidade. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Era o próprio Deus dizendo para aquela comunidade de cristãos, para os cristãos, que ele não estava se agradando do jeito de viver deles. E para eles vigiarem, para eles se arrependerem e lembrar do que eles aprenderam, para que, vindo Deus num momento na vida deles, num momento como ladrão, ou seja, a gente não sabe em que momento, não pegasse eles desprevenidos. Isso a gente pode fazer até um paralelo com o dia da morte, que ninguém sabe quando é. Deus falou assim, parece que ele foi duro, mas, na verdade, ele foi um ato de amor, porque os nossos pais, muitas das vezes, brigavam com a gente e, às vezes, nos colocavam de castigo, enfim, nos corrigiam porque nos amavam e nos amam. E Deus é um pai para nós. Então, a palavra que ilumina a vida é a aplicação desse texto bíblico para nós. Deus, que é o médico dos médicos, que nos conhece, ele fez um diagnóstico para aquela comunidade em Sardes. Ele disse: vocês estão mortos-vivos. Vocês são um morto-vivo. E isso me faz lembrar uma brincadeira de criança, que a gente brincava que uma criança falava morto, e aí você permanece sentado. Vivo, tem que ficar de pé. Morto. Aí, às vezes, repetia morto, e aí a pessoa levantava e ficava toda atrapalhada. Alguém já brincou disso? Me fez lembrar essa dicotomia. Morto-vivo, vivo-morto, o que é isso? É zumbi? Essa era a realidade. E com o diagnóstico, Deus propôs, naquela passagem que eu acabei de ler, da mensagem dele, na passagem bíblica, que ele propunha um tratamento, ele propunha uma prescrição. E são palavras, e são verbos, ações que estão no texto. Vocês acabaram, se vocês quiserem, vocês podem voltar lá. Primeiro foi o vigiar, vigilância. A gente tem que vigiar a nossa vida para poder não deixar uma brecha como aconteceu com
povo lá de Sardes. Havia uma brecha geográfica e eles não vigiaram sobre aquela brecha, eles não imaginaram que alguém poderia conseguir escalar, mas conseguiram. Então, o que isso pode ser? Situações no nosso modo de viver, alguma coisa que você possa estar fazendo que acha, não, isso é certo, isso é normal, mas não é normal, não é correto. Pode ser a sua saúde, que você acha que está tudo bem e não está bem. Então, você se conhece, ou deveria se conhecer. Eu não conheço você. Mas há alguém que conhece. Deus conhece o nosso coração, o nosso interior. Então, a segunda prescrição é para despertar-se. Despertar é que às vezes a gente está tão no nosso dia a dia, ou na rotina, ou está desanimado, e precisa ser chacoalhado. Olha, acorda, cuida da sua saúde. Você precisa se esforçar. Quando você desperta que tem que cuidar da saúde, você acha que vai ser fácil? Você está acostumado a uma vida sedentária? Você tem que se levantar, você tem que fazer alguma atividade física. E não é fácil. Quando você não está acostumado, você não vai ter vontade. Você tem que se esforçar, forçar. 4, lembrar-se do que seus pais te ensinaram, que moldaram o seu caráter. Não vá para o outro caminho, um caminho ruim. Também lembrar dos seus professores, o que eles te ensinaram que foi bom para a tua vida. Com certeza, ao longo da nossa vida, Deus colocou mestres para nos ensinar o que é bom para viver uma vida boa e não ser um morto-vivo, que só trabalha e quer ganhar dinheiro e está morto. 5, aplicar. Tudo isso que foi nos ensinado, a gente deve aplicar. Se a gente não aplicar, você, se quer emagrecer, não vai emagrecer. Se quer ter uma boa saúde, não vai ter, se você não aplicar. E, por fim, arrepender-se. Sabe aquela vozinha que diz que você fez não foi legal, você falou áspero com aquela pessoa, perdoa. Como é difícil perdoar. Mas essa voz que vem dentro de nós é a voz de Deus. Porque Deus está dentro de nós. Às vezes pensamos num Deus do universo lá longe, mas na verdade ele está dentro. Foi essa mensagem que Jesus trouxe quando ele esteve aqui na Terra. Ele dizia, o reino de Deus está dentro. E para finalizar, para levar os nossos 15 minutos, com a conclusão, eu ouvi uma história ontem e achei muito interessante. Que uma mulher, ela ia fazer 50 anos e ela queria comemorar de uma forma essa data marcante, mas ela não queria uma festa, ela queria viajar para a Europa com o marido. E ele aceitou e eles compraram a passagem só de ida, porque eles queriam ficar um bom tempo, passear bastante. Mas como ela tinha uma constipação, uma prisão de ventre, desde criança, ela quis ir ao médico fazer um check-up para não ter desconfortos na viagem. E aí ela foi a esse médico, ele passou vários exames, como ela ia fazer 50 anos, ele passou uma colonoscopia, era um gastro. Que aos 50 anos é bom que a pessoa faça uma colonoscopia, mesmo que não tivesse sintoma. E ela não tinha sintoma nenhum, estava bem. E ela fez, como ela estava bem, ela nem teve curiosidade de abrir, ela levou para o médico e ela pensou, ele vai me dar um parabéns. Só que não. Ele olhou os exames, ficou sério, aí ela começou a ficar preocupada. Ele tirou o óculos e falou, olha, eu sinto muito, mas infelizmente você tem um tumor no intestino. E aí, claro, o mundo dela caiu. Os sonhos da viagem, ele disse, você não pode viajar porque você tem que começar o tratamento imediatamente. E então, por que eu estou falando essa história? Porque ela tinha feito planos e ela achava que estava tudo bem com a saúde dela, ela não sentia nada. Só que dentro dela estava crescendo algo que era potencialmente letal,
que ia levar ela à morte. Então, eu concluo, a gente aprende com essa comunidade Sardes que a gente deve se lembrar do que é bom, do bom caminho que Deus coloca pessoas na nossa vida para alertar sobre isso e para a gente se arrepender daquilo que não é bom que a gente tem feito. Principalmente da soberba, porque a igreja de Sardes, ela tinha soberba por lembrar dos tempos passados de riqueza. Ela achava que ela tinha tudo, mas ela estava morta. Então, muito obrigada. Mais uma vez estamos aqui e até o próximo.